bom que Deus ouve as nossas orações, irmãos. Estávamos orando por alguns irmãos que passaram por cirurgia recente, complicada, e alguns estão começando a voltar. Nosso irmão Silas, irmão Silas está voltando, glória a Deus. A irmã Maria Marques ali, efetivamente voltando também, ainda com alguns cuidados, mas estão de volta. Louvamos a Deus pela vida de vocês. A mãe da Angelita teve alta, mas vai precisar passar por uma outra cirurgia, vai tirar a vesícula, mas Deus está na frente, Deus vai cuidar. Amém? Muito bem, irmãos, nós estamos no terceiro episódio hoje da nossa série Volte a Sonhar, uma série biográfica baseada na história de José do Egito, e hoje eu quero compartilhar com você no episódio 3, sobre esse tema, vença as tentações, Gênesis capítulo 39, eu vou pedir a gentileza de você abrir lá, e eu quero considerar com você a nossa reflexão a partir do verso de número 6, Gênesis capítulo de número 39, a partir do verso de número 6. Gênesis 39, a partir do verso 6. Assim, deixou aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a própria comida. José era atraente, de boa aparência. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a olhar para ele com desejo e o convidou: deite-se comigo. E ele, porém, recusou e lhe disse: o meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa e deixou tudo o que tem aos meus cuidados. Não há ninguém nesta casa maior do que eu. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Certo dia, ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados se encontrava ali. E ela o agarrou pelo manto, dizendo: deite-se comigo. Ele, porém, fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. E quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto na sua mão, chamou os empregados da casa e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele se aproximou para abusar de mim, mas eu gritei. E quando me ouviu gritar por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu da casa. E ela conservou o manto consigo até que o senhor de José voltasse para casa. E então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Quando, porém, eu gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu da casa. E quando o senhor de José ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou enfurecido. Mandou buscar José e o lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Vença as tentações. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado por poder compartilhar a tua palavra com liberdade. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos auxilie através do teu Santo Espírito, ó Deus, mais uma vez, a olhar para essa história conhecida e prestar atenção em detalhes que muitas vezes passam despercebidos. E ao contemplar esta situação da tentação de José, que o Senhor nos ajude, Senhor, a lidar com as nossas, nas mais variadas causas e naturezas. Fala com a gente, nos abençoe através da tua palavra, nos encoraja, nos confronta, nos exorta. Necessitados, pedimos isto no nome santo, bendito e precioso de Jesus. Amém, amém, amém. Você sabe, no último domingo nós deixamos o José preso pelos seus irmãos lá num poço. Ele foi vendido para mercadores ismaelitas, e esses mercadores então fazem uma venda desse homem, desse hebreu, desse jovem que tem mais ou menos 18 anos para Potifar. Potifar era um oficial egípcio, ele era um capitão da guarda do faraó. Alguns estudiosos dizem que era uma tropa de elite que cuidava da segurança pessoal do faraó, muito provavelmente era uma espécie de serviço secreto egípcio.
o José começa a trabalhar na casa de Potifar, e ele logo vai se destacar, porque ele é uma pessoa extremamente competente, porque onde José coloca a mão, Deus decide abençoar. O texto que nós lemos diz que o José era um homem muito bonito. E toda a expressão no hebraico, quando se refere à beleza de alguém, ela vem sempre com uma intensidade muito. E o texto diz aqui, na tradução da NVI, que ele era, além de bonito, era um homem muito atraente. E o texto diz que com o passar do tempo, parece que é uma narrativa que dura 1 ano. Mas essa história de José do Egito na casa de Potifar, ele fica lá aproximadamente 10 anos. Ele tem uma carreira que ele começa como um empregado comum e ele vai ser promovido e ele vai chegar a administrador geral. Essa história dura uns 10 anos. E durante esse tempo em que o José está trabalhando, a esposa de Potifar, a sua patroa, vai colocar os olhos nele. O texto diz que ela vai desejá-lo. E a Potifar, a mulher do Potifar, eu já falei no domingo passado, ela não é potifeia. Ela é uma mulher bonita. Os historiadores dizem que mulheres dos oficiais egípcios têm 2 características básicas. Elas são muito bonitas fisicamente e são infiéis. E essa mulher era essa categoria. Era uma mulher bonita, sedutora, mas era uma mulher infiel. E essa mulher começa a perseguir José, começa a lhe dar ordens diretas. Deite-se comigo. Não é uma coisa que começa assim, mandar um WhatsApp, olha José, quando você puder, venha esfregar aqui um óleo de massagem aqui na minha perna. Não é um negócio leve, ela já vai logo com tudo. Deite-se comigo. E o texto fala que José, ele foge dessa mulher, ele evita essa mulher. Mas um dia, essa mulher que é sedutora, que é infiel e que é sórdida, ela arma um esquema, ela arma um plano, os empregados não vão trabalhar nesse dia, nesse horário, e José se vê sozinho. E essa mulher o agarra. E o texto diz que ela dá uma ordem de novo, deite-se comigo. A mesma ordem ela vai repetir. E José resolve fugir. E ele deixa o seu manto nas mãos dessa mulher. Sim, ele sai do palácio, da casa, nu, pelado, com a mão no bolso. Ele sai correndo. E essa mulher pega esse manto e ela arma uma estratégia para dizer que ela foi vítima de um abuso sexual. E o José vai ser injustamente preso. Abra um parênteses. Eu não acredito que num contexto onde o faraó tem poder de vida e de morte, eu não acredito que num contexto onde o seu capitão da guarda pessoal, da sua tropa de elite, do serviço secreto egípcio, entendendo que de fato José tem 100% de culpa, deixaria José vivo. Ele seria morto. Eu tenho certeza que o Potifar desconfiou que alguma coisa a sua esposa tinha a ver com essa história, porque ele apenas o lança preso. Ele é só um escravo hebreu. Mas aquele homem que vê nesse tempo de 10 anos esse homem se destacar pela sua integridade, pela sua competência, ele vai hesitar em querer tirar a própria vida dele. Ele fica enfurecido. Essa história vazou, essa história caiu nas redes sociais das pessoas, mas ele manda prender e não manda matar. Mas quando a gente olha para essa história, gente, vocês vejam aí, eu consegui essa foto no Instagram da mulher de Potifar, ela não é potifeia, ela realmente era muito bonita. E quando a gente olha para essa história, gente, a gente precisa considerar sobre provação e tentação. Você sabe que você participa de aulas na escola dominical que marcam a sua vida. Ela acontece aqui na IBCS. Eu lembro quando eu era adolescente, eu tinha 15 anos, o meu professor de adolescentes deu uma aula sobre tentação e provação, eu nunca esqueci. E ele disse que a gente precisa saber diferenciar provação de tentação.
Porque em Tiago, quando fala de provação e tentação, uma mesma palavra grega significa provação e tentação, que é peirasmos. E a gente precisa identificar o que é uma coisa e o que é outra. E ele ensinou algo muito simples e muito relevante. Para você diferenciar tentação de provação, pense em duas coisas: origem e finalidade. Origem e finalidade. Olha esse texto de Tiago. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: eu estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Duas coisas: origem e finalidade diferenciam provação de tentação. A origem da tentação é do mal, é do diabo, é do Didi para os íntimos. A origem da tentação está no arco inimigo das nossas almas. Mas a origem da provação está no nosso Deus. A finalidade da provação, que vem de Deus, é fazer com que a gente seja aprovado, que a gente seja aperfeiçoado, que a gente vença a provação e seja aprovado, para a gente crescer espiritualmente, ser mais maduros. Mas a finalidade da tentação é nos fazer cair, é fazer com que a gente não atinja o alvo, é fazer com que a gente erre o alvo, que é a definição teológica de pecado. A tentação, ela tem como finalidade derrubar a gente da fé. Na nossa vida, a gente vai sempre lidar com provações e sempre vai lidar com tentações. A gente precisa pensar na origem e na fidelidade para a gente fazer essa diferença. Ainda sobre tentação, eu queria considerar rapidamente três coisas com vocês, três considerações. Primeiro, a tentação é uma realidade na vida de todo cristão. José é um homem, gente boa de Deus, é um homem íntegro e ele foi tentado. Toda e qualquer pessoa experimenta a tentação. Todo e qualquer cristão vai passar por tentação. Olha só esse texto aqui. 1 Coríntios capítulo 10, 12 e 13. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. De tantas verdades que a gente pode tirar desse texto. Primeiro que a gente precisa entender e aceitar é que a tentação é uma realidade na vida do cristão. Não importa em qual estágio de idade que você tenha agora, hoje. Você pode ter 15 anos, você pode ter 30 anos, você pode ter 50 anos, você pode ter 70 anos, você pode ter 80 anos. Ser tentado é uma realidade na nossa vida, na nossa jornada. Nós não estamos isentos de enfrentar uma tentação que tem como finalidade fazer a gente tropeçar na fé, fazer a gente pecar. A gente precisa entender que ser tentado não é pecado. Pecado é cair na tentação. Ser tentado todos nós somos. Porque é uma realidade comum a mim e a você que estamos na jornada da vida com essa natureza pecaminosa que nós temos. E o diabo, ele não vai nos tentar na nossa fortaleza, ele vai nos tentar na nossa fraqueza. De vez em quando ele nos tenta naquilo que nós temos fortaleza, para ver se a gente está bem mesmo. Mas a especialidade dele é encontrar o nosso ponto de fraqueza e ali ele tenta nos derrubar. Cuidado se você acha que está isento à tentação. Aquele que está de pé, tome cuidado para não cair. Autossuficiência é um primeiro elemento que nos empurra. Quando a gente acha que a gente aguenta, que nós podemos encarar, estamos um passo de cair. Segunda consideração sobre tentação. A tentação ela pode ser perseverante, ela pode ser insistente. Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia. Não foi um dia, não foram 2 dias? Insistentemente.
Às vezes a tentação na nossa vida, ela é perseverante. Ela fica no nosso pé. E a gente precisa resistir. Como José do Egito. Dia após dia, porque José evitava ficar perto dela. Porque José foi agarrado, deixou o manto na mão dela, mas foi embora, levou o seu corpo inteirinho. Não deixou nada para ela. A gente precisa entender que a tentação ela é perseverante, ela é insistente, porque se Satanás tem uma virtude, a virtude de Satanás é perseverar nas tentações que ele nos envia. Terceira consideração que a gente precisa fazer sobre tentação. A tentação promete satisfação, mas ela entrega dor e frustração. É interessante que depois de José ser tentado e resistir, ele vai para uma prisão. Às vezes nós não fazemos como José, nós não evitamos a tentação, nós caímos na tentação e nós vamos para uma prisão também. Por quê? Porque a prisão que nós vamos quando nós pecamos é a prisão chamada frustração. O pecado ele é muito bom quando nos é oferecido, ele vem com um lacinho cor-de-rosa, a gente aceita, ele produz um prazer, mas esse prazer é momentâneo. E depois desse prazer momentâneo, vem 1000 anos de arrependimento. Vem só a frustração. Porque prazer fora dos planos de Deus sempre vai dar ruim para nós, como diz os adolescentes da IBCS. Sempre vai dar ruim para nós. Há uma frase: o pecado te levará mais longe do que você queria ir, te manterá por mais tempo do que você queria ficar, e te custará mais do que você poderá pagar. E é sempre assim. A gente acha que a gente vai pecar até a página 2, quando nós vamos perceber, nós já estamos na página 4. O pecado disse que a gente teria prazer, mas quando chega na página 2,5, a gente percebeu que esse prazer se transformou em frustração. Porque prazer longe da vontade de Deus só vai trazer frustração. A gente precisa lidar com isso com muita maturidade, meus irmãos. Ceder à tentação é como pegar um voo errado. A gente aprecia a paisagem, mas quando a gente chega no nosso destino final, é só dor e frustração. Pegamos o voo errado. Mas a pergunta mais importante dessa manhã é uma só. Como é que a gente lida com as tentações? Como é que a gente vence uma tentação que se é colocada no nosso caminho? Aqui na tentação de José, a gente está descrevendo nesse texto, José enfrentou outras, mas nesse texto é uma questão sexual. Mas a tentação na vida de outras pessoas pode ser numa área que envolve dinheiro, uma área em que envolve a nossa integridade de falar a verdade. Há irmãos que estão vivendo dramas, irmãos queridos na nossa igreja, que estão sendo perseguidos no seu trabalho, porque estão se recusando a agir corruptamente, assinando documentos que dão declaração de saída de valores que nunca aconteceu. A gente na nossa igreja, profissionais, que estão sendo perseguidos porque eles estão tendo que falar a verdade sobre o que está acontecendo na produção da sua empresa. E a tentação da gente querer mentir para livrar a nossa pele, ela é insistente, ela é perseverante, ela é forte. É como uma mulher de Potifar atrás de José. Como é que a gente lida? Como é que a gente vence? Irmãos, eu quero pensar em 3 posturas que são indispensáveis para a gente lidar com a tentação. Primeiro é essa daqui: encare o pecado como uma afronta à santidade de Deus. Olha como termina o verso 9, gente. Olha como José do Egito olha para a tentação e o que ele enxerga da tentação. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso?
e pecar contra Deus, nós só vamos resistir à tentação quando nós entendermos que a tentação é uma afronta contra Deus. Nas palavras de José, é algo perverso que a gente faz contra Deus em primeiro lugar. A gente nunca peca contra alguém em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a gente peca contra o eterno. E essa afronta, esse nosso pecado, essa nossa desobediência, ela machuca o coração de Deus. Nós nunca vamos resistir. Tem um texto muito intrigante, Hebreus capítulo 12, verso 4. O escritor de Hebreus diz assim: resista até o sangue. Quando ele fala sobre a possibilidade da gente negar Jesus, da gente trair Jesus. O que é resistir até o sangue? Pois é a nossa máxima resistência, para a gente não trair Jesus, cedendo à tentação. Tentação, gente, ela vai nos apresentar o pecado, e o pecado é uma afronta ao coração de Deus. José diz para essa mulher: pai, teu marido me deu tudo da casa para que eu tivesse poder, menos você. Tu és esposa dele. Como eu vou fazer algo tão perverso? E como eu vou afrontar a Deus com isso? Ah, José, ele não acreditou nas falsas promessas que o diabo faz. John Piper, tem alguns irmãos que gostam muito do John Piper aqui, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: o pecado é uma falsa promessa de felicidade. Como ele está certo. O pecado é uma falsa promessa de felicidade. Promete, aceite, aceda, você vai ser feliz. Essa promessa não dura 10 minutos. Nós vamos enfrentar dor e frustração, porque o pecado é algo perverso, porque o pecado afronta a Deus. Nós precisamos buscar o prazer que está em Deus. Todas as vezes que nós buscamos o prazer que está no pecado, nós estamos dizendo não para Deus. O Senhor não é capaz de cuidar de mim, de me satisfazer. Eu preciso sempre do pecado. Precisamos encarar, gente, o pecado como uma afronta a Deus. Segunda postura, eu preciso fugir de toda forma de tentação. E ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu de casa, deixou o manto nas mãos dela e ele fugiu. Foi embora, saiu correndo. Conselho bíblico para a gente lidar com tentação é um só, gente: fugir, correr. O texto não fala que José, quando recebeu essa ordem, ele se ajoelhou. Peraí, deixa eu orar. Senhor, em nome de Jesus, me dá força para eu resistir. Aí ele termina de orar: pode falar de novo o que você tem a me dizer. Deite-se comigo. Não vou. Isso não fala nada, isso não manda nem a gente orar. 2 Timóteo 2, 22. Paulo escrevendo para Timóteo: fuja das paixões da sua mocidade. Fugir, correr. A gente não pode querer encarar. Não, mas eu me aguento, pastor. Eu me garanto. Se a gente acha que se garante, estamos caindo no erro de 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. A gente acha que a gente está muito de pé, que a gente está muito firme. Foi assim que Pedro caiu. Na sua autossuficiência, ele disse para Jesus: todos podem te abandonar, menos eu me garanto. Não se garantiu. Melhor a gente não confiar na gente. Você sabe que é uma possibilidade no hebraico, daquele texto de Jeremias, que diz que maldito é o homem que confia no homem. Não ter relação com a gente confiar no próximo, mas com a gente confiar na gente mesmo. Alguns especialistas em hebraico que dizem que é essa possibilidade. Maldito é o homem que confia no homem, em termos de confiar em si mesmo. De achar que a gente pode. Não é o problema do homem
dos nossos dias, do século 21, o homem como ser humano, gente cada vez mais arrogante, cada vez mais autossuficiente. Eu sei, eu posso, eu me garanto. A gente não pode confiar na gente. Nós precisamos confiar naquilo que a Bíblia diz. A gente precisa fugir de tudo o que é uma tentação para nós. Você pode ter não ter uma fraqueza na área sexual, mas você pode ter uma fraqueza em outra área. Fuja, corra. Conselho da Bíblia. Mas pastor, para que eu vou correr se todo mundo está fazendo? Eu não vou correr da tentação, eu vou correr para a tentação. Todo mundo faz não é uma resposta de quem nasceu de novo. Porque eu não sou todo mundo. Eu sou um filho amado de Deus, que enviou seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário, por causa dos meus pecados. Desses que eu quero correr para Ele. Todo mundo faz, não define um cristão. Não sou todo mundo. Minha mãe dizia isso. Mãe, por que eu não posso? Por que eu não posso ir naquela festinha? Todos meus amigos vão. Você não é todo mundo. Talvez o Espírito Santo esteja dizendo para você. Todo mundo faz, mas você não deve fazer. Você não é todo mundo. Porque o que você vai fazer vai me afrontar. E se você diz que me ama, você não quer me afrontar. Então você deve fugir, você deve correr. A graça de Deus não pode ser usada como uma desculpa para a gente cair na tentação. Não pode. A gente precisa tomar cuidado com isso, gente. Quando a gente pensa no mundo que a gente vive, as tentações sexuais podem gerar pecados perversos. Pecado sexual, ele não é mais pecado do que outros, mas ele tem uma conotação de consequência que tem diferença de outros. Fornicação, que é relação sexual entre solteiros. Pornografia. Gente, há crianças de 8 anos de idade, em Mogi das Cruzes, viciados em pornografia. Por quê? Quem é da minha geração lembra disso. Para a gente lidar com pornografia, a gente precisava só evitar uma banca de jornal. A gente ia na banca de jornal, a gente fazia assim, né? A gente comprava alguma coisa lá, que estava lá as revistas pornográficas. A gente evitava ir na locadora, aquela parte proibida da locadora, que era só de filme pornô. Era fácil no nosso tempo. Hoje o inferno desenvolve uma inteligência artificial do capeta. E a gente tem tudo isso na palma de um celular. Um celular que a gente dá na mão do nosso filho. Que muitos pais não têm a senha do celular do seu filho, de 10 anos de idade. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a gente fica evitando falar de pornografia para as nossas crianças, a gente fica evitando falar de sexo para os nossos filhos, e o mundo está fazendo isso de forma deturpada, falando desse sexo demoníaco, que é a pornografia. E os meninos de 8, 10 anos estão nas escolas, estão nas creches, trocando nudes, com imagem pornográfica, no seu celular. E a gente não quer falar disso. Eles vão aprender como se a gente não falar? A gente precisa, irmãos. A gente tem a homossexualidade, o projeto de sexualidade saudável é heterossexual e monogâmico. A gente tem a pedofilia, a gente tem a poligamia. Relacionamento aberto. Vocês acham que não chegou em Mogi das Cruzes? Vocês acham que não está alcançando os crentes?
Uns meses atrás eu aconselhei uma mãe desesperada, com uma filha que estava sendo pressionada pelo marido para abrir o relacionamento. Isso é uma tentação sexual, que ganhou os moldes de relacionamento aberto como se fosse algo bonito, sério. E não é. É uma afronta contra Deus. E a gente precisa lidar com isso. Você que é pai, abre o seu coração porque eu vou dizer, com todo carinho. Nunca foi tão difícil ser pai e ser mãe. De juniores, de adolescentes, como os nossos dias. E a gente tem que tomar cuidado, gente, porque o inferno tem estratégias tecnológicas cada vez mais sofisticadas para pegar os nossos filhos nessas tentações. Não terceirize a educação sexual dos seus filhos. Pastor, mas como é que eu vou falar de sexo com meu filho? Irmã Eunice, cadê a irmã Eunice Brito? Erga, irmão, procure aquela irmã. Ela deu uma palestra para jovens casados, para pais. Vai te dar dicas. Os professores da IBD, da nossa igreja. Fale com o pastor Felipe. Fale comigo. A gente vai falar até onde a criança vai ter a sua primeira curiosidade. A gente vai parar aí. Porque se a gente não falar, o mundo vai falar dessa promiscuidade que eles chamam de sexualidade, que é pornografia. Pornografia não tem nada a ver com sexualidade saudável. Absolutamente nada. Quantos homens e mulheres estão viciados em pornografia, adultos? Pornografia, gente, ela violenta, ela estupra a nossa mente. Acaba com os nossos neurônios. Pesquisem. A gente precisa abrir mão disso. Isso é uma tentação, tem que abrir mão disso. Porque nos escraviza, porque acaba com a gente. Pais, não aceite namoro precoce na adolescência como se fosse algo normal. Não é. Não é. Ontem fui falar no aniversário da minha irmã, 60 anos, e eu estou com o Matias. O Matias quer ir no condomínio, tem um parquinho, ele quer ir no parquinho. Aí eu vou lá, 8 horas da noite, parquinho mal iluminado. Aí meninas de 11, 12 anos, tudo namorando, ficando, sem nenhum adulto perto. Porque a gente pensa, está no condomínio, não vai acontecer nada de sério. 12 anos de idade, gente. 11 anos de idade namorando. Isso é muito precoce. Não, pastor, mas o rapaz é legal. Ele tem 18 anos, é um cara legal. 12 anos namorando com o rapaz de 18 anos. Nós só ficam na sala conversando. E depois da sala? Os adolescentes da igreja começaram a estudar. De quinta-feira, no Google Meet, uma série baseada num livro chamado Fogo no Parquinho, que é sobre namoro. É um livro muito sério. Dão algumas diretrizes muito importantes. A gente precisa tomar cuidado. Olha o que está acontecendo agora com um influencer que foi preso, porque foi denunciado depois de uma investigação de 1 ano, por uma outra pessoa, não importa a motivação dessa pessoa. O que importa é que a polícia entendeu que algumas provas eram verdadeiras, de erotização precoce de adolescente, de adultização. Está preso. Em 2024, uma evangélica chamada Aimee gravou uma música chamada Evangelho dos Fariseus, e ela denunciava exploração sexual de menores na ilha de Marajó.
crianças de 10, 11 anos são oferecidas pelos seus pais para fazerem programas. Isso está acontecendo, gente. Está acontecendo. Há tráfico sexual no nosso país. De adolescentes que são levados daqui do Brasil para outros lugares do leste europeu por falsas promessas. Sabe por quê? Porque há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, o lugar mais seguro da nossa casa para os nossos filhos era o quarto deles. Hoje não é mais. Porque eles têm um celular. Eles têm um computador. E eles estão à mercê de pedófilos que estão conversando com o seu filho como se fosse alguém da turma deles. Irmãos, a gente precisa vigiar, fugir de toda forma de tentação, proteger os nossos filhos. A gente precisa proteger os nossos filhos. Finalmente, terceira postura, vença a tentação se fortalecendo em Jesus e volte a sonhar. Onde você está lendo Gênesis 39, 12, apaga isso em nome de Jesus. Repreende, você está com uma visão errada. Porque ali é Hebreus 4,15. E sabe o que diz Hebreus 4,15? Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou o céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Hebreus 4,15. Irmãos, quando a gente se sentir tentado, a gente precisa correr para Jesus. Porque ele foi tentado, ele sabe o que é ser tentado, porque ele foi tentado. Ele nunca cedeu à tentação, ele nunca pecou. Mas ele sabe quem nós somos. Eu lembro de ter conversado com uma pessoa há 20 anos atrás, membro da minha igreja, jovem, pastor todos os dias, um motorista do ônibus, que eu pego. Ele puxa a conversa, ele fica me cantando, ele fica falando, todo dia, essas conversas estão entrando na minha cabeça, e o que eu faço? Você precisa procurar força em Jesus para você fugir. Parar de pegar o ônibus nesse horário. Pastor, eu vou ter que acordar 40 minutos antes. Irmã, para você ter paz de não pecar. Jesus vai acordar você no horário, antes do seu despertador. Quem é que vai nos fortalecer na hora da tentação? Aquele que sabe o que é ser tentado e nunca caiu. Jesus Cristo. Mateus 26, 41, palavras de Jesus: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Sabe, irmãos, nós precisamos nos fortalecer. E sempre buscar ajuda em Jesus. Sempre. A gente não pode confiar na gente. Como eu lido com a tentação? Minha comunhão com Deus precisa estar boa. Preciso da vitamina BO, Bíblia e oração. Como é que você está? Está lendo a Bíblia? Está orando? Está se fortalecendo? Tem prestado atenção nas aulas da IBD? E quando nós formos tentados, gente, precisamos ter um amigo espiritual para quem a gente confesse a nossa tentação. Gustavo precisa ter no pastor. Gustavo precisa ter no Nelson Júnior. Um amigo que a gente possa dizer: rapaz, lá no trabalho, estão querendo que eu adultere essa nota fiscal. Eu não quero fazer isso, Nelson. Ora por mim. Uma irmã dizer para outra irmã: olha, estou sendo tentada, fora do meu namoro, por um outro rapaz. E essa pessoa vai orar por você. E a gente vai ficar mais fortalecido, porque tem alguém que está orando por nós.
quando eu tenho para quem confessar a tentação, eu não preciso confessar um pecado. Por quê? Porque eu vou me fortalecer para dizer não, para resistir, para sair correndo e não pecar. Preciso resistir. Os homens, nós vivemos uma batalha todos os dias. Todos os dias. Por quê? Porque o nosso impulso sexual é visual. Então a gente olha e instintivamente a gente tem uma atração. O grande pastor Billy Graham dizia o seguinte: olhar a primeira vez é normal, é do seu instinto. Mas não olhe a segunda vez, porque você vai cometer cobiça. A gente precisa lutar contra o nosso olhar. Contra o segundo olhar. E essa luta, gente, não é uma luta de hoje. É uma luta de sempre. Jó, capítulo 31, você sabe, né? Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Jó, capítulo 31, verso 1. Jó, o grande Jó, homem íntegro, santo, temente a Deus. O que ele diz? Fiz um acordo com Deus de não olhar com intenção impura uma moça. A gente tem que fazer isso. É um acordo. E todo dia renovar o acordo. Todo dia. José, uns 25 anos, começou a ser tentado pela mulher de Potifar. 25 anos, saudade de casa, chateado com os irmãos que o traíram. A patroa deu uma ordem: deite-se comigo. Ele podia, rapaz, eu vou obedecer, é minha patroa. Os hormônios de José estão fervilhando. Você sabe, né? Os hormônios não são convertidos. Não existe hormônio gospel. Alguns hormônios eu acredito que eles sejam encapetados. São possuídos pelo diabo. Eles clamam, testosterona, testosterona. Eles clamam. Eu preciso resistir. Todo dia. Por isso a gente tem que orar uns pelos outros. Há esposas que não oram pelos seus maridos. Há pais que não olham pelos seus filhos. Sempre haverá uma tentação embalada para presente, com um lacinho cor-de-rosa, nos esperando no dia seguinte. Mas eu quero pensar com você que está ouvindo essa palavra e está dizendo assim: pastor, mas acabou para mim porque eu já cedi à tentação. Não tem mais nada a fazer. Você está errado. Você pode fazer muita coisa. Você pode ir arrependido, se você não fez ainda, pedir perdão do seu pecado. Você pode lutar para não cair nesse pecado de novo. Você pode pedir ajuda para Jesus. Porque Ele é o nosso sumo sacerdote que já foi tentado. Ele conhece, Ele sabe o que é ser humano. Ele vai te apoiar. Você pode se fortalecer. Você pode buscar uma amizade espiritual. Você que é jovem com outro jovem, com um líder dos jovens. Você que é adolescente com outro adolescente, com um líder de adolescentes para orar por você. Você pode fazer. E você precisa voltar a sonhar. Voltar a sonhar com dias de santidade. Voltar a sonhar que eu errei o ano passado, mas esse ano eu vou acertar. Você tem que sonhar com isso. Encarando a tentação, vencendo. Porque Deus, apesar do seu passado, pode mudar o seu futuro, em nome de Jesus. Ah, você acredita? Eu ainda continuo fazendo casamento de pessoas virgens. Continuo. De meninos e meninas que estão se guardando. E quando a gente entra no aconselhamento conjugal,
Eles dizem assim: pastor, me guardei para ela. Por quê? Porque esse é o desejo de Deus, que a gente se guarde, se você é solteiro. Ah, pastor, mas já aconteceu, eu celebro o casamento de gente que se converte, tem uma vida sexual ativa, e quando eles começam a ouvir na EBD sobre a verdadeira sexualidade abençoada por Deus, Deus toca no coração deles e eles vêm. Imagine, um casal vem procurar um pastor para dizer o seguinte: pastor, a gente tem uma vida sexual ativa, mas hoje a gente descobriu a vida sexual que Deus abençoa. E a partir de hoje, pastor, ore por nós, a gente vai se guardar até o dia do nosso casamento. Louvado seja Deus, que eu tenho essa alegria de experimentar essas vitórias, de gente que entende o que Deus quer, e que apesar do passado, olha para o presente e para o futuro, da bênção que Deus tem para a vida deles. Então, a gente precisa olhar para essa área que é tão importante da sexualidade e dizer que o nosso futuro pode ser abençoado. Sabe, gente, eu acredito num Deus que reconstrói histórias. Termino contando a história de um homem que é viciado em jogos de azar e viciado em bebida. Esse homem, ele sai com uma mulher pela primeira vez e ele engravidou essa menina. Essa menina, ela não é crente, mas a mãe dela é crente. E ela está envergonhada porque ela está grávida de um sujeito viciado na bebida, viciado em jogos de azar. E ela toma uma decisão que ela vai abortar. Conta para suas amigas, as suas amigas dizem: você tem que abortar. E ela resolve assim: puxa vida, eu vou abortar. Mas eu vou um dia no culto da igreja da minha mãe. E ela foi no culto da igreja da mãe dela. E de repente o pastor está pregando. E de repente o pastor olha para ela e fica olhando para ela. E no meio do sermão ele para de pregar, ele desce, vai até onde ela está. E ele olha para ela, ele não faz estardalhaço, ele diz assim: olha, eu sei que você quer tirar o que está aí dentro. Mas o que está aí dentro é alguém que Deus vai usar. Ele vai ser um grande ministro do Evangelho. Esse homem nunca viu essa mulher. Essa mulher recebeu essa palavra, ela ficou em crise. Porque só as amigas dela sabem que ela está grávida, nem a mãe. Naquele dia, aquela menina tomou uma decisão: eu não vou abortar. E ela foi procurar o pai da criança e disse para ele: olha, eu engravidei de você. Eu sei que você não queria, eu também não queria. E eu não vou tirar essa criança. Você nem precisa assumir, eu vou cuidar dela. Aquele cara fica muito impressionado. E eles começam a frequentar a igreja da mãe dela. Os dois se convertem. O menino nasce. E esse casal vai ser trabalhado e eles vão se transformar em missionários. E eles vão pregar o evangelho e leva essa criança. E essa criança vai aceitar Jesus como seu Salvador. Um dia ele vai receber um chamado. E ele vai se tornar um pastor no dia da ordenação dele. Termina a celebração. Quando todos vão embora, quando ele chega em casa, a mãe diz assim: eu preciso contar uma coisa para você. Filho, era para eu ter te abortado. Mas um pastor disse
que você era uma bênção de Deus e que seria um ministro do Evangelho. Por isso eu não te abortei. E aquele moço olha para ela e diz: mamãe, por que você não me falou antes? Aí ela dá uma resposta mais sábia ainda: eu não falei antes para que eu e você tivéssemos certeza que era Deus que estava falando. Sabe quem é esse pastor? Guilherme de Andrade. Projeto Sola, Igreja Presbiteriana de Alphaville. Como Deus pode pegar um passado tão torto dos seus pais e mudar essa história? O coro vai cantar uma música do Guilherme em breve, linda. Como pode? Porque o nosso Deus restaura o passado. Quando nós dissemos para Ele: Senhor, errei no meu passado, mas eu quero acertar hoje, eu preciso de ajuda, e Deus vai nos abraçar, como na foto, e a gente vai vencer, para construir um novo futuro. Quero orar por você, feche seus olhos. Deus falou com você, Deus quer que você fale com Ele agora. O que você precisa consertar aí? Qual é a tentação que você está cedendo? Eu e você somos humanos. Seremos sempre tentados. A gente precisa de Deus, da força de Jesus, de se fortalecer espiritualmente. A gente precisa de amizades espirituais. Gente que ore por nós. Pai querido, no nome de Jesus, aplica a Tua palavra nos nossos corações, Senhor. Eu não sei quais são as nossas fontes de fraqueza, mas o Senhor sabe. Pai, nos dá força para lutar contra aquilo, Senhor, que nos torna vulneráveis. Nos dá força para lutar. Senhor, a Tua palavra hoje, de maneira muito enfática, ela traz orientações para quem é solteiro, para quem é casado, para quem é pai, para quem está na terceira idade, porque a tentação é uma realidade na vida de todo cristão. Pai, em nome de Jesus, cuida de nós, Pai. Coloca no nosso caminho pessoas para as quais a gente possa ter a liberdade de confessar as nossas tentações, para que orem por nós, para que nos oriente. Senhor, coloca na nossa comunidade esse desejo, que os pastores estão disponíveis, não para julgar as pessoas, mas para ajudar as pessoas, apoiar as pessoas a vencerem os seus dramas. Porque junto com eles, nós pastores também lutamos, necessitados da graça de Jesus todos os dias. Deus querido, cuida de nós. Abençoe o Teu povo, Senhor. Complete aquilo que não foi dito. Para a glória do nome de Jesus, no nome dele nós oramos, amém, amém. Você coloca em pé,